a mais um HFC Cast. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Vamos falar, é um tema delicado, mas que a gente tem que trazer a consciência, a gente tem que trazer assuntos sobre isso, esse tema à tona, para a gente poder levar cada vez mais informação à sociedade e à população. Hoje a nossa convidada é a Ana Paula Coral, psicóloga aqui do HFC Saúde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar do Setembro Amarelo. Seja bem-vinda. Muito obrigada a você pelo convite. Espero que eu possa contribuir com algumas informações sobre esse tema tão delicado, né? Mas que é necessário a gente conversar. É necessário, é importante. Quando a gente fala no Setembro Amarelo, né? Foi um mês criado aí para se falar. Apesar de ser um tema delicado, mas para que a gente possa falar mais abertamente sobre o suicídio. Que muitas vezes, quando acontece o suicídio, a pessoa fala, nossa, mas eu não sabia que ele estava ruim, ou que ele estava mal, que ele estava passando por algum tipo de dificuldade. É um susto, muitas vezes, né? E falar sobre isso, você como psicóloga, é importante nos dias de hoje? É importante, é um tema que não tem muita abertura por algumas pessoas se sentirem constrangidas, né, com medo, muitas vezes, de se falar sobre suicídio, né? Mas é importante porque hoje nós vivemos um tempo que somos atravessados por muitas informações. E às vezes nós não estamos preparados e não temos tantas ferramentas para lidar com tudo aquilo que atravessa o nosso emocional. E aí as pessoas se perdem, né? E vão em busca de outras respostas. Então, dizer, contar, falar sobre o suicídio, algumas pessoas têm um estigma de que nós vamos aguçar, né? A possibilidade de alguém incentivar alguém. E não é isso. Bem isso. Não é isso, né? Nós temos que ter ferramentas para lidar com isso. Então, isso acho que é o principal. Ana Paula, e o perceber isso, né? Perceber isso dentro da nossa família, né? Dentro do convívio, dos nossos amigos ali, da nossa rede social ali. Como que a gente pode perceber? Há sintomas que a gente pode ficar atento, o conversar sobre isso, porque muitas vezes é aquele susto, né? Não sabia, não imaginei, não percebi nada. Eu digo que, assim, existem diversos alertas, né? O silêncio é um deles. A dor, eu costumo dizer que a dor que não sangra, não cura. Então, essa dor, ela precisa sair, né? E como é que a nossa dor emocional sai de dentro de nós? Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, a gente tem 2 caminhos. O primeiro é esse que a gente está fazendo aqui, falar. Conversar, desabafar. Ir procurar um analista, ir procurar um psiquiatra quando há necessidade, conversar com a sua família, é uma forma de se elaborar aquilo que sente. E a segunda, e mais complicada, é no corpo. Então, a dor, ela sai de qualquer forma. Se ela não sair por aqui, na nossa linguagem, ela vai sair através do nosso corpo. E isso de diversas formas, né? Sofrendo com dor, com doenças, enfim, né? Ela se manifesta, Ela se manifesta. Agora, sinais que nós podemos perceber. Quando você tem alguém próximo, um amigo, um familiar, que está muito quieto, que está passando por um sofrimento psíquico muito complicado, uma depressão muito forte, crises de pânico intensas, e não consegue lidar com isso, né? Então, a gente percebe, às vezes, quando as pessoas estão com mais dificuldade de lidar com aquilo que estão sentindo. Isso é um alerta. É claro que isso não é um alerta que todo mundo que está sofrendo disso vai cometer alguma coisa, né? Mas é um momento para a gente prestar atenção, tipo, acho que essa pessoa precisa de ajuda. E buscar essa ajuda, né? E pedir, né? Porque às vezes a pessoa não consegue pedir. Ela não consegue chegar para você e dizer, eu estou sofrendo, eu estou passando mal. Então, a sensibilidade, muitas vezes, de quem está junto, os amigos, a família, no trabalho, na escola, principalmente, e aí a gente já pode entrar até com essa questão do bullying, né? Que já começa, que né? Começa com criança, muitas vezes. Então, assim, o bullying é uma coisa muito delicada, né? Já tive pacientes que passaram por bullying e eles se calam. E falar para eles é mais difícil ainda, né? Porque você volta a tocar naquela ferida. E eles não têm essa elaboração, talvez, que nós aqui tenhamos como adultos, de pensar sobre dor emocional. A criança não sabe, né? Então,
ela recebe aquele bullying muitas vezes e não sabe elaborar aquilo. Então, o silêncio é algo muito importante. E aí entra o pai, a mãe, a família para perceber o que é que está acontecendo. Né? Então, existem sinais, né? E a gente tem que estar, nós que estamos inseridos com essas pessoas, né? Que pode ser qualquer um, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade para perceber, né? Eu penso assim, falando até das crianças, né, dos pais, desde criança a gente já tem que ter esse olhar atento para os nossos filhos, né? Nessa questão, se eles já estão sofrendo alguma coisa, muitas vezes calado, não falam por vergonha, e que isso vai ficando dentro, ou seja, vai sendo uma somatória, vai crescendo, e a gente vê hoje quantos adolescentes também que já são vítimas aí e acabam se suicidando, né? Sim, como eu disse, esse olhar ele é muito sutil, né? Então, conforme essa criança vai se desenvolvendo, ela vai trazendo junto o que vai acontecendo durante a vida dela, né? E nós não somos dois, nós somos um, né? Nós somos a infância que nós tivemos. É verdade. A gente carrega, né? A gente traz. É nossa história, né? Não É o existe. livro que começou a ser escrito lá atrás. Então, não existem duas Ana Paula. Como separar? Existe uma Ana Paula Ficou... com uma história de vida, né? Então, ou seja, estou aqui andando na minha infância, em tudo aquilo que eu vivi. É preciso tratar. É preciso ter esse olhar, este ouvir, né? Então, quando a gente chega, principalmente na questão da adolescência, pré-adolescentes, hoje nós temos, infelizmente, casos, assim, muito tristes do cutting, que a gente chama, que é o se automutilar, né? Então, andam muito de roupa comprida, manga longa, se está um calor, está lá de manga longa, de gorro, né? E aí, quando um perfil de paciente desse nos procura, você vai, né, trabalhando, e aí ele chega a contar que, sim, ele se corta demais, às vezes na perna, no pé, sempre, às vezes, em lugares mais difíceis de serem vistos, e né? eles dão uma justificativa porque... É a dor. A dor. A dor. A dor. A dor que não se nomeia. A dor que não tem nome, né? Então, se não tem nome, vai doer no corpo. Entende quando eu disse para você lá no início que essa dor tem que sair de alguma forma? Né? Então, se ela não sai na elaboração da linguagem, ela sai no corpo. Então, quando dói, aliviou, doeu. Pronto, vamos para a próxima. Entende? E aí vai ficando cada vez... Isso vai aumentando, né? Isso vai aumentando. Se não aumenta, se mantém. Então, muitas vezes, eu tenho pacientes que eles já estão imersos e viciados naquela dor, né? Então, ele sabe que se ele fizer um cortezinho ali no braço e cobrir, tá tudo bem. Mas, na realidade, não está tudo bem. Não está tudo bem. E esse tratamento, a busca por tratamento, como é que tem sido? Você que vive, né, nesse mundo da psicologia, a procura tem aumentado? As pessoas estão mais esclarecidas em buscar? Porque a gente tem aquele mito, né? Não vou buscar um psicólogo, não vou buscar um psiquiatra, não sou louco, não preciso. A gente tem esses mitos ainda, esses preconceitos que ainda existem, mas tende a diminuir, ou já diminuíram bastante. A procura tem sido maior, Ana Paula? Sim, a procura tem sido maior, e isso é muito bom, né? Eu acho que eu, particularmente, atendo adolescentes e adultos, então eu particularmente gosto muito de trabalhar com os adolescentes, e eu acho que incentivar isso, né, trazer essa possibilidade de fala, abre portas, né? Então, por exemplo, nos adolescentes, se você desenvolve um bom trabalho com um adolescente, muito provavelmente ele vai trazer uma galera para conversar, né? Isso é uma particularidade que eu vivo, já né? Sente isso no eu seu dia a dia. sinto isso, essa procura vem aumentando, né? E às vezes a gente tem lista de espera, não, porque a minha amiga falou que você é muito assim, tem algumas características e eu quero fazer com você. Eu vou esperar. Entender a minha eu vou esperar. a minha realidade. Exatamente. Então, essa procura tem tido um aumento, né? Tanto na questão da psicologia, da própria psicanálise, como da psiquiatria. E eu entro um pouco com essa questão da psiquiatria também, porque ainda existe um tabu muito grande, né? E hoje a medicação ela está tão moderna, tão tranquila. Avanço, né? Avançou demais. Então, a gente pode fazer uso da medicina para ajudar a gente, né? Quando eu tenho um paciente grave, e isso às vezes é feito
pela minha avaliação, porque ele não foi no psiquiatra, porque ele tem medo, porque ele tem receio, porque ele não quer tomar remédio, eu vou viciar no remédio, o que é que eu faço? Eu costumo fazer essa ponte quando eu tenho esse diagnóstico de um perfil mais agressivo, né, para complicações psiquiátricas e psicológicas. Então, eu acho que é nossa função fazer esse caminho também. Mas, sim, eu acredito que a gente vem quebrando algumas amarras em relação à terapia, né? As pessoas irem buscar mais por terapia, por esse tipo de tratamento também que ajuda. Ainda mais, né, nos dias atuais, né? Como a gente fala, eu estava falando aqui da cobrança que a gente tem na vida, no dia a dia, a comparação, o grau comparativo que a gente tem aqui, na palma da nossa mão, né? Como ele pode, ele consegue, eu não consigo, eu preciso conseguir. Isso tudo, né, cria ansiedade, vai criando transtorno. A gente precisa desse acompanhamento. Precisa desse acompanhamento e precisa-se de algo que é muito importante, eu acredito, que é, principalmente os adolescentes, né, já na adolescência, entenderem que existe uma vida fora disso, que a vida real... Fora desse virtual. Existe fora desse virtual, né? E tudo bem, a gente entende que é uma fase, né? Mas é muito sedutor. É uma sedução muito grande que se existe, né? Então, se não há um trabalho intenso, principalmente para as pessoas mais fragilizadas, né? Realmente a gente perde. A gente perde algumas pessoas nesse caminho. E perde para o quê? Nós perdemos para a bebida, nós perdemos para a droga, nós perdemos para o próprio suicídio em algumas circunstâncias, né? E se eu não trato isso e não tenho esse olhar diferenciado, eu vou encontrar quem lá na frente? Eu vou encontrar um adulto extremamente insatisfeito, inseguro, incapaz de se comprometer, incapaz de lidar com as dores da vida, com as perdas, incapaz de entender o que é o luto. O luto que eu digo não é o luto não somente da perda de uma pessoa, mas o luto de deixar de ter um papel e passar a ter outro, né? Eu, para não ser mais solteira, eu tenho que ser casada. Então, ou seja, eu deixo de ter uma postura e vivencio outra, né? Então, essa ponte precisa ser elaborada. E tem essa questão da responsabilidade do adolescente, né? Quando ele começa a ter que ganhar mais responsabilidade e ser responsável pelas suas ações, pelos seus atos, O que é muito desafiador, né? Vamos lá, vamos lembrar da nossa fase. É muito desafiador isso. Porque é tudo novo. É tudo novo. E aí, a gente pode ir até além, né? Aí, muitas vezes, a gente fala das crianças atravessadas pela mídia. Os pais também estão atravessados pela mídia. Os pais desses adolescentes não estão vendo o que está acontecendo com o seu filho, né? Então, muitas vezes, o trabalho não é só com o adolescente. O trabalho é com o pai, com a mãe. Isso né? vai muito do psicólogo, do psiquiatra, entender a realidade desse paciente para saber onde ele precisa trabalhar, Ana Paula. Isso faz toda a diferença durante um tratamento, um acompanhamento, para saber se isso vem lá do pai, da mãe, que também precisa mudar ali esse contexto. Sim, sim. Na grande maioria das vezes, sim. Só que aí o pai e a mãe levam o filho. Que achando que... Querem que trate o filho, né? E então a gente tem que ter uma certa sutileza para chegar nos pais, né? Claro que não vamos depositar toda a responsabilidade no pai e na mãe, não é isso, mas uma grande parte também, principalmente quando esse paciente não tem essa ferramenta para trabalhar com isso, né? Então é um alerta para essa família. Mas, Ana Paula, lidar hoje, né? Tratar, acompanhar adolescente é um desafio diário? É um desafio diário. É um desafio diário, mas é um trabalho muito enriquecedor. Porque quando nós conseguimos criar um vínculo sadio com esse paciente que está emocionalmente adoecido, isso traz resultados maravilhosos. Então, eu posso confiar naquilo que eu estou fazendo e eu sei que ali na frente eu vou ter, pelo menos, alguém que se questione. Eu não sei se ele vai sarar, se ele vai ficar, né? Se ele vai ficar comigo muito tempo, se nós vamos trabalhar juntos por muito tempo, mas algumas características eu consigo entender que ele vai ser um adulto
que vai pensar no comprometimento, que vai se interessar por algo, né, que possa trazer benefícios para a vida dele. Isso já está bom, né? A gente não tem a ambição, eu vou curar você de tudo. Não, nós não temos esse tipo de ambição e nem vamos fazer isso. Mas eu quero acreditar que eu posso transferir para esse paciente algo que faça ele se questionar do que é essa vida. É um progresso. É um progresso. De como ele vai se posicionar frente às dificuldades da vida. Porque dificuldades a gente tem hoje, amanhã, depois, para sempre. Para todo eterno. Para toda a vida. Para toda sempre. Então, não tem muito, né? Agora, cair sempre na dificuldade, a gente vai cair, mas vamos levantar. Mas como lidar com ela, né? E eu digo sempre assim, o caminho é seu. Você talvez esteja sozinha no caminho, mas você pode ter a minha companhia de lado de fora. Né? Agora, quem trilha é você. A história é sua. A história é sua, isso. A história é sua. Né? Mas eu estou do lado. O seu psiquiatra está do lado, muitas vezes, né? Quando essa patologia é mais grave. A sua família está do lado. Não vai ser fácil. Mas a gente anda, trabalha, né? E quando a gente fala no suicídio, Ana Paula, as pessoas que tentaram suicídio, né? Mas não conseguiram. Esse acompanhamento pós, né? Uma tentativa de suicídio. Como é que é? É muito difícil? Como é que é essa abordagem com essa pessoa? Porque hoje, como você mesma disse, né? A gente não tem um acompanhamento, um núcleo, um centro voltado para esse tipo de tratamento, num pós-tentativa de suicídio, por exemplo. Sim, isso é um agravante, né? Para outros tipos de patologias psíquicas, por exemplo, o CAPS, que nós temos, uma ajuda para os alcoólatras, para os usuários de droga, mas até podemos ter uma abertura para quem tentou o suicídio e não conseguiu, mas é algo muito específico, essa questão do suicídio, né? Então, nós ficamos com um nicho muito pequeno, ficamos com os consultórios, ficamos com a questão da psiquiatria, né? Mas dentro da saúde pública nós não temos um apoio à família de quem perdeu este ente, né? Muitas vezes um pai, uma mãe como lidar filho, com como isso? lidar com este luto, né? Então, se nós tivéssemos uma abertura para esse tipo de conversa dentro da saúde pública mesmo, né? Talvez a gente conseguisse amenizar um pouco algumas dores, né? Mas isso é deficiente ainda, né? É muito complicado. Então, hoje a gente tem a questão do psiquiatra, psicólogo, terapeutas para fazer esse acompanhamento. Sim. E a gente tem, eu estava até falando do telefone, né? Sim, nós temos o CVV. O número é 188. Então, ali existem pessoas prontas para conversar com quem está se sentindo mal. E é muito amplo dizer isso, né? Com quem está se sentindo mal, porque o meu mal não é o seu mal, né? Às vezes eu estou triste e não encontro ninguém para conversar. E às vezes, eu pensando aqui agora, às vezes eu tenho vergonha de falar, porque eu acho que a minha dificuldade é muito pequena para eu, né, ir lá, falar com você, desabafar. E às vezes não é, né? Não é, porque a dor é única. A minha dor não é igual à sua dor, né? E por isso que é muito complicado você julgar a dor. E outro ponto que é muito complicado, quando nós, né, analistas, mexemos na dor de alguém, de um paciente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes ele só tem a dor. Ele não tem mais nada. Então, mexer naquilo, né, quando ele não consegue enxergar mais nada, é retirar algo que é o chão dele. Ele vive da dor. E como é que eu vou tirar a dor dele? Então, olha que trabalho, assim, delicado às vezes que nós temos, né? E super individual, né? Extremamente individual, né? Extremamente direcionado. Então, compartilhar esta dor nem sempre é algo simples para quem está sentindo esta dor. Então, aí entra também a questão da própria formação dos analistas, dos terapeutas, né? Em estar sempre em supervisão, em entender um pouco, porque alguns casos também, principalmente na questão do suicídio, abalam muitas pessoas, né? Abalam até quem fala de suicídio, quem conversa sobre suicídio, né? Quem trabalha com... Quem está tratando quem está tratando ali o paciente, né? E aí, depois que esse paciente muitas vezes se suicida, você recebe a família dele. Então... Você tem que ter um preparo. Sim, é um terreno, né? Preparo delicado. Gigantesco para poder, né, saber lidar com toda essa situação. Saber lidar e tomar muito cuidado com essa dor, porque existem pessoas que passam esse enlutamento de um suicida por
anos quando saem. Quando saem, né? Outras pessoas elaboram mais rápido, né? E depende muito também de como foi a morte, de como essa pessoa tirou a vida. E um outro ponto importante que fica para quem está aqui depois que perde alguém é a culpa. Porque eu não percebi. Porque eu não percebi, porque eu não ouvi, porque eu não olhei para ele, porque eu não perguntei, né? Então, a culpa de quem fica, ela é pesada, né? O questionamento assim, eu deveria ter feito algo. O que eu fiz de errado? E às vezes as pessoas fizeram muita coisa, né? Então, o suicida, quando ele tira a própria vida, este ato, ele muitas vezes é endereçado. Né? Não a uma pessoa, mas ele é endereçado a uma dor. Ele é endereçado a algo. Que aconteceu. Sim. E não foi resolvido. E não foi resolvido. Então, ele foi resolver. Né? Então, ele tem eu vou terminar com isto que eu sinto. Já que eu não aguento mais. Eu não consigo, eu vou terminar com isto que eu sinto. Né? Então, é um calar. É a busca pelo alívio. Sim, é um calar da dor. Né? Então, por isso é que eu disse para você, a dor que não sangra, não cura. Não cura. Então, é importante, vamos fazer sangrar. Levar essa frase para a vida, Ana Paula. A dor que não sangra, não cura. Né? Então, a gente precisa fazer Forte. isso sangrar, né? De alguma forma, falando, mostrando, gritando, utilizando da medicina para nos ajudar, né? Então, utilizando de todas as terapias que nós podemos ter. Mas esta abertura para este sangramento precisa acontecer, né? Tem certas coisas que a gente precisa botar o dedo. Botar o dedo. E o CVV que a gente começou a falar, a gente liga, como é que funciona? Sim, Ana Paula? liga. Tem pessoas ali aptas a nos ouvir? Sim, existem pessoas 24 horas atentas, aptas com um treinamento para conversar com quem liga. Então, essa pessoa ela vai te confortar, ela vai te ouvir, né? Muitas vezes as pessoas querem ligar e chorar, só. Mais nada. Então, mas acho que isso deve acontecer também dentro do consultório, sim, né? Sim, acontece. Às vezes nós ouvimos o silêncio. Né? E às vezes a gente recebe paciente, bom dia, bom dia. Eu não quero falar nada, eu só quero ficar aqui. Essa é a companhia só. Eu só quero ficar aqui e se eu puder chorar, 10 minutinhos eu vou chorar, mas eu quero ficar aqui, quietinho. Tá bom, tudo bem, então ouvir. Então, essa posição de ouvir, hoje em dia, ela é muito complicada, né? É difícil a gente ter essa abertura. Não são todas as pessoas que estão querendo ouvir o outro. Ela quer falar, mas ela não quer ouvir, né? Então, o CVV, ele abre esse caminho de escuta, né? Então, às vezes, as pessoas ligam e querem só falar. E quem está do outro lado está pronto, preparado, treinado para esta escuta com esta delicadeza. Então, eles são muito bem preparados. É um caminho, assim, muito bom que nós temos para as pessoas que não têm acesso a uma terapia, a um psiquiatra, né? Que são muitas hoje. E tem muitas pessoas que carregam essas feridas sem sangrar. A gente sabe disso. Eu participei de uma ação, Ana Paula, que foi no centro da cidade e as pessoas só estavam com cartaz, me dê um abraço. E quando as pessoas paravam para dar um abraço, muitas delas caíam no choro, contando que se sentem sozinhos, apesar de tanta gente, principalmente aqui, se sentem sozinhos. A gente está numa sociedade doente, Ana Paula? Sim, acho que nós estamos numa sociedade gravemente doente, né? O compartilhar com o outro alguns afetos, algumas dores, até algumas alegrias, é muito difícil, porque não é todo mundo que está aberto a isso. Para receber. Então, as pessoas não dizem. Simplesmente não dizem. E acreditam que podem viver no mundo sozinhas. E não se vive no mundo sozinho, nem sentindo a própria dor. Então, este laço que nós fazemos com o outro, ele permite que nós possamos respeitar as diferenças, que nós possamos compartilhar com o outro as nossas vivências, né? Então, por exemplo, você disse, fizemos esse ato e abraçávamos as pessoas e as pessoas choravam, né? E choravam por quê? Emoção. O que aquele abraço trouxe? O que despertou na pessoa? O que despertou?
A solidão, a lembrança, o carinho, o afeto, o afago. O que despertou isso, né? Então, por isso é que o trabalho é muito individualizado, né? É muito direcionado. Então, a gente tem que estar atento a isso também. E quando a gente fala na questão do suicídio, Ana Paula, a gente já falou um pouco no início sobre esses sinais que a pessoa acaba dando, mas que às vezes são muito sutis, a pessoa acaba não percebendo. Mas se você pudesse nos ajudar, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo falam, mas e o sinal? O que eu posso perceber? Onde eu posso estar mais atento com meu filho, com a minha família, com meu marido, com a minha esposa? Onde eu posso ficar mais atento? Como eu posso estar mais atento? Tá. A primeira coisa que eu gosto de pensar dê abertura. Fale. Se dê para ser ouvido, né? Então, esteja atento. Ouça o seu filho, ouça quem está junto com você, dê abertura para essa pessoa falar, né? Então, esse é um sinal de que você pode contar comigo. Né? Quando a gente tem essa barreira, né, nos envolvendo, isso fica muito complicado. Como eu disse no início, alguns sinais importantes. Crises intensas, né, o querer ficar muito isolado, o não compartilhar a própria vida, não ter Não se relacionar não se ali. relacionar. Na própria adolescência, ficar muito sozinho, não conseguir fazer muitos amigos, né? Isso a gente já pode observar lá desde trás, com os bullying, por exemplo, nas escolas. Então, assim, quem está ao lado, né? Quem faz parte de um meio social precisa querer ter essa percepção. Mas aí, tendo essa percepção, também é bem delicado a gente chegar para a gente falar, né, Ana Paula? O jeito com que a gente vai abordar essa pessoa, seja o filho, seja o marido, ou um amigo, uma amiga, é muito delicado também, né? Por isso é que é importante nós incentivarmos a questão da saúde mental desde a infância. Né? As pessoas também têm um preconceito em se falar de psicólogos, de terapeutas, muitas vezes para crianças, né? Eu tenho pacientes que têm filhos muito pequenos e todos em análise, em terapia. O marido em uma, ela comigo, as crianças em outra, e todo mundo falando do que dói. Né? Então, incentivar esta abertura talvez traga um conforto e, assim, uma tranquilidade de que, de repente, eu posso falar quando eu não estiver tão bem. Né? Então, falar, dar essa abertura, a família perceber, eu acho isso fundamental. Já desde esse cedo, diálogo, desde cedo. Desde cedo, a gente dá essa possibilidade de trabalhar o que dói. Só que, infelizmente, a gente tropeça em outra questão, né? Essa correria do dia a dia, né? Pois O não dar tempo de se sentar à mesa com a família, de olhar no olho um do outro, do conversar, também acaba sendo uma dificuldade muito grande que pode resultar nisso, né? Exatamente, né? Mas assim, o tempo cronológico é o tempo cronológico que sempre foi a vida inteira. Temos 24 horas, ponto final. Né? Tem que se organizar. Esse olhar é interno, não é externo. Esse olhar é o que você pode fazer com isso. Você tem 24 horas, desculpa, como eu tenho. Você tem 24 horas como eu tenho. Né? E o que nós vamos fazer com esse tempo? Eu tenho que estar em casa, eu tenho que ver meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que produzir, eu vou descansar, eu vou passear, vou cuidar da minha casa, né? E aí, o que nós vamos fazer com essas 24 horas? Qual é a qualidade disso? Qualidade de tempo, né? Qualidade de tempo. Qual é a né? minha qualidade? Então, a minha vida é corrida. A minha também. A de todo mundo é corrida, né? E por que será que a dele funciona e a minha não? Será que eu sou tão diferente dele assim? Será mesmo que eu sou tão diferente? Será que ele é tão melhor do que eu? O que ele tem de tão bom? Não tem. Ele não tem nada. Ele tem o que você tem, né? Talvez as ferramentas sejam as mesmas, mas como eu vou lidar com elas, aí já é outra história. E aí é que entra que se a gente precisa de ajuda para entender que eu tenho possibilidade de ser melhor, de ficar melhor, eu vou procurar ajuda. E aí, Ana Paula, a gente está falando, né, das pessoas, como que a gente pode perceber que o outro está precisando da ajuda.
Mas a gente mesmo, essa leitura nossa, essa nossa leitura, o olhar para dentro da gente, o que eu tenho que observar? Eu preciso fazer isso diariamente, olhar para mim mesma, no sentido, como é que está a minha vida? Como é que eu estou levando essas 24 horas que eu tenho, que todo mundo tem? Eu acho que a gente precisa se permitir a possibilidade de estar bem. Né? Como é que eu estou bem? Eu estou trabalhando bem com a minha família, eu não estou com uma irritabilidade exacerbada, eu consigo dar conta do meu trabalho. Não, eu tenho que ser muito certinho. Não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem coisas que nós precisamos fazer para viver. Né? Então, do que adianta você ficar irritadíssima, brava, xingando e trabalhar, batendo coisa, de cara amarrada? Você tem que trabalhar, não tem? Eu também. Então, vamos trabalhar. Escolher a melhor forma, então, né? Exatamente. Então, este olhar para nós mesmos é como é que eu me sinto bem? E aí entra uma questão um pouco de julgamento, né? Nossa, mas você não trabalha, você fica em casa o dia todo cuidando de criança e não sei o quê. Tá, você perguntou se eu tô bem? Você perguntou se isso é em comum acordo? Você perguntou se minha família tá bem? Se eu tô me sentindo bem? Às vezes tá tudo bem. Eu não preciso mostrar, né, para a sociedade, muitas vezes, que eu tenho que seguir um determinado padrão de funcionamento. Existem pessoas que não conseguem seguir padrão de funcionamento, né? E funcionam de outra forma e estão bem. Então, entender como você se sente frente à cobrança que o mundo traz para a gente, que são muitas, né? É fundamental, é o primordial para a gente poder se permitir pedir ajuda. Para né? a gente poder reconhecer, né, que Exatamente. a gente precisa que a gente precisa, de ajuda. né? Sim. E muitas vezes, inúmeras vezes, precisamos de ajuda, né? Inúmeras vezes. Então, olha, passamos a nossa hora aqui que a gente nem viu. A Ana Paula dando uma aula aqui pra gente. Ana Paula Coral, psicóloga. Eu gostaria, pra gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para esse mês, né? Setembro Amarelo, um mês tão importante nessa conscientização do suicídio. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem pra gente poder finalizar o nosso HFC Cast. Ok. Não há dor que dure para sempre, né? As dores acontecem, muitas vezes não estamos preparados, muitas vezes não percebemos, né? Mas elas passam, por pior que seja. E muitas vezes não precisamos caminhar sozinho. A história é nossa, mas alguém do nosso lado nos ajuda muito, nos fortalece, desde que nós possamos dar esta abertura. Então, não há dor que dure para sempre. E nos conhecer é fundamental, né, Ana Paula? Fundamental. É o primeiro passo, né? Nos conhece. Obrigada, Ana Paula, Imagina, por participar aqui com a gente. As eu portas sempre abertas aqui para quando quiser voltar. Ok, muito obrigada. A gente precisa, né, melhorar como pessoa cada dia mais. Que bom obrigada. Que assim seja. Até obrigada. mais. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode ver outros episódios do HFC Cast no canal do YouTube, no HFC Saúde e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.